Olá, para você que nos acompanha mais um programa Fora de Eixo no YouTube, seja muito bem-vindo. Já vou pedir para você deixar o like, comentar, compartilhar no nosso canal para ajudar a divulgar. E hoje a gente está com um programa muito especial. Vamos falar de Brasileirão Série A, Série B, Série C, Série D, todas as divisões nacionais. Vamos falar também de divisão de acesso do Goianão e dos campeonatos de base. Eu sou o Igor Soares, vou começar apresentando meus colegas aqui, falando um pouco também, passando um pouco pelo que vamos falar no programa. O Atlético jogou contra o Corinthians, empatou em 2-2, perdeu a chance de sair do Z4. E para falar de Brasileirão Série B, queria chamar o Bolzan. Olá, Bolzan, seja muito bem-vindo. É a sua estreia no canal, né? E vamos falar da vitória do Vila Nova, reencontrando os 3 pontos, e também da derrota do Goiás fora de casa. Olá, Weigler, olá, telespectador, ouvinte que nos acompanha aqui. É verdade. Olá, Gabriel, olá, Luan. O Vila finalmente conseguindo a primeira vitória aí com o Luizinho Lopes. Ainda muito para consertar por lá, principalmente a defesa. A gente vai falar daqui a pouco no programa um tópico só sobre isso. E o Goiás que jogou para empatar lá em Mirassol e perdeu, né? Se joga para empatar, só tem como ou perder ou empatar. Dessa vez acabou perdendo com 2 a mais. Luan Alves também aqui com a gente. E vamos falar um pouco de Série C. O empate da Presidência fora de casa e ela chega a 6 jogos sem vencer, hein? Boa noite, Weigler. Mais um tropeço da Aparecidense, né? A Aparecidense deixa muito a desejar novamente, faz uma partida muito abaixo. Talvez aí, quem sabe, na próxima rodada faz valer o seu papel casa, mas mais uma vez decepciona o seu torcedor. E aquela Aparecidense que a gente esperava que ia brigar lá em cima, mais uma vez aí, bem abaixo do esperado. Gabriel Alves também aqui conosco. Gabriel, uma rodada muito ruim para os times goianos na Série D, né? Bom, boa noite, Igor, boa noite para todos. Péssima rodada, né? Nenhum time goiano venceu. O Anápolis perdeu lá para o União Rondonópolis. Craque empatou o segundo jogo com a lanterna do grupo. O Real Brasília ainda não tinha nem pontuado na Série D. Conseguiu arrancar 2 pontos do Craque, o que acabou resultando na queda do seu treinador. A gente vai falar disso. E o Iporá, em casa, foi derrotado pelo Brasiliense, né? Mas o Iporá ainda segue ali, Iporá e Anápolis seguem ali dentro do G4. O Craque, com esses 4 pontos perdidos aí diante do Lanterna, deixou o G4 aí do grupo 5 da Série D. Vamos falar também sobre a divisão de acesso do Campeonato Goiano, que está tudo embolado, né? Daqui a pouco os meninos falam um pouco mais sobre isso, e das finais dos campeonatos de base, Campeonato Goiano, primeira e segunda divisão, sub-17, sub-20 e sub-15 também. Mas vamos começar falando do Brasileirão Série A. E, Bolzan, um jogo um pouco atípico do Atlético Goianiense contra o Corinthians, né? O Corinthians abriu 2-0, o Atlético teve que correr atrás, conseguiu um empate no final, mas poderia ter vencido dado as oportunidades que teve, né? É mais um jogo que o Atlético produz bem e não consegue sair com a vitória. Foi um jogo pautado muito pelos erros das duas equipes, né? Parece que se não tivesse erro de marcação, pênalti bobo, gol contra, o jogo teria ficado no 0 a 0, apesar do grande volume do Atlético, que não está conseguindo fazer valer seu mando de campo. É uma equipe que é muito forte aqui em Goiânia, mas nessa Série A ainda não venceu e vem aí de jogos contra adversários diretos, conseguiu ganhar do Vitória lá no Barradão, perdeu do Juventude lá no Alfredo Jaconi, agora em casa contra o Corinthians. Menos mal conseguiu arrancar um empate depois de estar perdendo, mas precisa marcar e acertar a defesa também. Eu vejo o Atlético num caminho certo aí de manter o Jair Ventura, mas os pontos precisam começar a ser pontuados aí. Bom, e nessa questão de pontuação, Luan, a gente falou na semana passada que o Atlético precisa concretizar mais as jogadas, né? Chega muitas vezes ao gol, como o Bolsonaro falou, e não marca. E falamos da volta do Luiz Fernando, que poderia ser bastante importante para o Atlético. Esse jogador fez muita diferença no jogo contra o Corinthians? Talvez no jogo contra o Corinthians nem tanto, mas é um jogador que pode fazer muita diferença aí para a sequência do campeonato. Eu, particularmente, sou muito fã do Luiz Fernando, acho um jogador acima da média. É, Chegou no Atlético, tem mais uma passagem pelo Atlético, muito bem. Como a gente sempre pontuou, foi artilheiro do Goianão, essencial na conquista do título, se bem que o Atlético não teve muita dificuldade, mas ele estava lá e ajudou a equipe.
Então, assim, acho que talvez diante do Corinthians, devido ao tempo que ficou sem jogar também, ele não estava com o ritmo 100%, apesar de não ter sofrido uma lesão. A gente sabe como é que é o futebol. Se você parar ali por um período, você não vai voltar a mesma coisa. Mas o Luiz Fernando é um jogador que tem muito a agregar para o Atlético aí na sequência do campeonato, pode, quem sabe, ajudar a equipe desses próximos jogos. E continuando falando do Atlético, que tem jogado até bem e perdido, mesmo assim perdido, Gabriel, você acha que o Campeonato Goiano se mostra um pouco mentiroso para o Atlético, que acabou deitando no Campeonato Goiano e chega no Brasileirão? É claro que a gente tem que considerar também que o nível é um pouco diferente, né? Na verdade, muito diferente. E não consegue jogar bem? Eu acho que talvez o Atlético tenha se acomodado um pouco com o elenco que tinha, né? Principalmente na questão do ataque, porque foi muito avassalador no Campeonato Goiano. Teve um número de gols recorde no período de tempo. Acho que isso acabou, querendo ou não, juntando aos fatos também dos adversários serem muito fracos da Copa do Brasil, né? Pegou, coincidentemente, os dois times que estão nos grupos dos goianos lá na Série D, né? Pegou o Real Brasília, pegou o União Rondonópolis, aí depois enfrenta o Brusque. Então foi uma sequência de jogos assim tecnicamente fáceis para a equipe do Atlético. O Atlético só fez um jogo contra o Goiás. Lá no começo da temporada, talvez tenha sido o jogo mais complicado desse início. O Atlético ainda não era esse, o Atlético que se tornou campeão goiano. Então, deu aquela iludida na torcida, né? Porque saiu atropelando todo mundo, mas você chega numa Série A, o sarrafo é muito mais em cima. Teve inúmeras goleadas no Campeonato Goiano. O time até joga bem na Série A, mas não consegue transformar isso em resultado positivo, porque o nível é completamente diferente. Eu acho que iludiu um pouco o torcedor, isso é fato, iludiu muita gente. Essa questão de ter sido tão superior no Campeonato Goiano diz mais sobre o Campeonato Goiano do que sobre o Atlético. É dominante aqui no estado, mas eu acho que, principalmente no ataque, deixou de se reforçar na medida que devia. Trouxe reforços aí, que o Ione, por exemplo, que não tem espaço, lesão atrás de lesão, quando joga não consegue jogar bem. Então, eu acho que o Atlético precisa buscar reforço nessa janela aí, se quiser, pelo menos retomar o mesmo nível de atuação aí que teve em parte do Goiano. E falando da questão da tabela, que é uma tabela difícil para o Atlético, né? A gente lembra dos primeiros jogos. Se a gente for pegar a tabela aqui, começa com o Flamengo em casa, enfrenta o Botafogo fora, São Paulo em casa, o Inter fora, recebe o Cruzeiro, depois tem sua primeira vitória contra o próprio Vitória lá no Barradão, perde para o Juventude, agora empata com o Corinthians, e tem mais um jogo considerado difícil, né? Que é o Fluminense na próxima rodada, no sábado. E dois desses jogos, na verdade, dois dos últimos jogos, o Corinthians e o Fluminense, que a gente poderia colocar que são times que o empate é bom, mas no momento eles são times que brigam diretamente com o Atlético, né? Aí a vitória se torna mais importante, né, Bolzano? É uma vitória que pode dar moral, né? Porque o Fluminense, por mais que não ganhe nos últimos 5 jogos, são 3 empates e 2 empates e 3 derrotas, é o atual campeão da América. A gente sabe que em algum momento a equipe vai se reinventar e vai sair daqui da parte de baixo para brigar lá em cima. Tá aí brigando pela Libertadores, pega o Grêmio, agora nas oitavas de final. A gente sabe que em algum momento o Fluminense vai disparar. Então é importante para o Atlético aproveitar dessa má fase do Fluminense para angariar pontos lá no Maracanã. E é uma vitória que pode dar uma moral, porque você vencer o campeão da América, a autoestima vai lá em cima. E a importância do Atlético de vencer fora de casa, né, Luan? Porque conquistou a vitória contra o Vitória fora de casa, mas contra os times maiores, vamos dizer assim, até agora não conseguiu buscar esses 3 pontos. O Atlético em si ele apresenta dificuldades desde o início do campeonato. Você pegou o gancho aí dos jogos difíceis, mas eu acredito que o Atlético também tem que pensar que o Brasileirão é um campeonato difícil. Você não pode esperar de pegar os melhores elencos no final, ou no início, ou no meio da tabela. Você está sujeito ao sorteio, o sorteio acabou ocasionando essa sequência, e o Atlético tem que jogar como time de Série A. Se está na Série A é porque mereceu, subiu no ano passado, garantiu sua vaga e tem que jogar independente de tabela, enfim. Mas agora o Atlético
assim, demonstra um futebol muito apático. Apesar que faz boas partidas, é um time que não tem efetividade nenhuma. É muito diferente do Atlético do Goianão. A gente sempre falou aqui que o nível técnico é totalmente diferente. O buraco é mais fundo na Série A, mas o Atlético tem que melhorar bastante seu futebol aí, se quiser, quem sabe, permanecer na Série A para o ano que vem. E falando de Série B agora, o Vila Nova, vamos começar falando do Vila Nova, que volta a vencer no Oba, um jogo cheio de polêmicas também, né? Um jogo com emoção até o final, o gol foi marcado nos acréscimos, mas muito importante essa vitória para dar confiança para o técnico Luizinho, né, Gabriel Alves? Não só pela vitória, acho que por ser contra um concorrente que vai brigar também para subir e retornar aí a vencer depois de uma sequência complicada para a equipe, eu acho que é o começo pode ser o começo de uma nova trajetória, né? O Vila que já está anunciando aí suas dispensas, fazendo aquele limpa no elenco, então quem está lá em cima, né, a diretoria está vendo que não está dando certo e aos poucos vai tentando ajustar. A gente sabe que o Luizinho não teve uma passagem, não suas últimas passagens, né, nos últimos clubes que ele treinou, não foi boa, mas o Vila confiou, o Bravo confiou, o Frontino confiou, e o elenco também abraçou a ideia, né? Então a vitória, por ter sido contra um adversário direto, né? Quem assistiu o jogo viu que o Ceará foi dono das ações durante a partida, mas o Vila foi lá e ganhou, com um gol ali no final, um pênalti até, de certa forma, polêmico, que a bola resvala ali no braço do defensor do Ceará, mas ganhou, voltou a vencer, acho que voltar a vencer em casa também é muito importante para essa equipe do Vila Nova não se descolar, né? Tem um ponto ali de diferença para o Goiás, e é até esquisito a gente falar, né? O Goiás voando na Série B, o Vila mal, as equipes hoje um ponto de diferença, para você ver como é que é o equilíbrio dentro dessa competição. Então, ter buscado esses 2 pontos aí nos minutinhos finais é crucial e com certeza faz diferença num campeonato tão equilibrado. João Pedro, a gente fala do Vila Nova voltar a vencer, um jogo, diria até que dramático, né? Os torcedores do Vila saíram de lá um pouco... Se não teve parada cardíaca lá, não vão ter mais, né? E isso se deve muito à defesa do Vila, que a gente falou que é bastante sensível, 24 gols tomados nos últimos 9 jogos, e uma atuação bem abaixo do Quinteiro, né? Um pênalti infantil, desnecessário. Também teve uma outra jogada que ele tentou dar um carrinho na lateral, não acertou bola, não acertou jogador, só deslizou pelo campo, pareceu que só escorregou. Atuações abaixo do defensor vilanovense, né? A defesa tá sendo o nêmesis do Vila Nova, né? E o Quinteiro, que já ficou aí boa parte da temporada aí do final do Goiano, parte da Copa Verde, o início dessa Série B fora, tá voltando, ainda parece estar um pouco fora de jogo. É um jogador dos mais experientes do grupo, mas não tem jogado bem como toda a parte defensiva do Vila Nova. Era um jogo que o Vila foi bem no ataque. O Luizinho Lopes fez o que todo mundo sabia, menos o Márcio Fernandes, que é o Juan Christian não pode ser reserva do Vila Nova. É um grande jogador. Fez um golaço que abriu o placar lá. E mesmo com o Vila criando lá na frente, aproveitando as oportunidades que criou, a defesa quase entregou a paçoca em lances bobos. Como você pôde dizer aí do Quinteiro, teve pênalti bobo. Então, o Vila, a janela tá vindo aí, e o Vila precisa reforçar, sobretudo a defesa, para que possa chegar a brigar no G4 ali na final da temporada. Já tá conseguindo, com essa vitória contra o Ceará, a derrota do Goiás, embolar tudo na tabela. Hoje a diferença do América Mineiro, que é o líder, para o 11º Novo Horizontino é só 4 pontos. Então, tá conseguindo mais difícil, que é se manter na briga. Agora precisa melhorar para chegar lá no final com fôlego e com time para subir. Luan, foi falado de janela de transferência, o Bolsa falou, o Gabriel falou de pacotão de dispensas. Já tinha sido anunciado para a gente, desde a final da Copa Verde, que haveria dispensas no Vila Nova. E nessa semana, o Anderson Conceição e o Fernandão chegaram a acordo com o clube de deixar o time colorado. Esses jogadores, o Fernandão esperava muito dele, né? Por ser o homem-gol, o cara que vai marcar gols. No Goianão não foi tão bem. Pode dizer que não vai fazer falta nenhuma para o Vila Nova?
Wegner, se a gente for olhar quando chegou os dois jogadores, talvez a gente pode ver isso, diante de toda a expectativa que a diretoria botou nesse elenco, a gente pode ver isso como uma perda mesmo. Agora, se a gente for avaliar o futebol que foi jogado pelos dois jogadores, Anderson Conceição e principalmente pelo Fernandão, são reforços, são os primeiros reforços para o Vila Nova aí para a próxima janela. São dois jogadores que hoje, na minha visão, não fazem falta nenhuma ao elenco. O Anderson Conceição, lógico que toda a equipe ficou marcada pelo 6-0 lá em Belém, mas o Anderson Conceição, particularmente, é um jogador que fez uma péssima partida em Belém, um dos responsáveis por esse placar. Acredito que ali a culpa é coletiva, porque não se pode tomar 6-0, ainda mais no final de campeonato. Mas assim, o Anderson Conceição fez uma péssima partida, um jogador que vinha fazendo de atuações ruins, o Vila que não consegue repetir a sua linha de defesa. Desde o início de campeonato, ninguém se firma. O Quinteiro mesmo, que era um jogador que particularmente eu gosto muito, está muito abaixo. Então, assim, eu acho que essas perdas, principalmente do Fernandão, são perdas que hoje, para o Vila Nova, acrescentam muito mais acrescentam do que propriamente pode-se dizer que prejudica o Vila. E agora vamos falar do Goiás, né? O lado verde de Goiânia. O Goiás que foi visitar o Mirassol e acabou sendo derrotado, mesmo jogando com boa parte do jogo com 2 jogadores a mais. O Gabriel, o que você pode falar desse time do Goiás, que a gente sabe que vai brigar para subir, muito provavelmente, é um dos postulantes ao título, mas fora de casa ainda não encaixou, né? Bom, jogou aí diante do Mirassol com mais de 25 minutos, praticamente, com 2 jogadores a mais, né? A gente sabe que o Mirassol é o melhor mandante da competição, né? São 5 jogos, 5 vitórias. Até ontem, né, estava empatado com o Goiás nesse quesito, venceu mais uma. O Goiás fora de casa é completamente diferente do Serrinha, né? Um time medroso. A postura do time completamente medrosa nos 90 minutos. Não existe, em hipótese nenhuma, você jogar 25 minutos com 2 jogadores a mais. A gente vê o espaço que fica no campo, a diferença que fica dentro do campo, com 1 a mais já faz diferença, com 2, então, é uma diferença absurda. O Goiás medroso, mesmo com 2 a mais, até tentou criar até onde conseguiu, não reverteu em gol, e a gente já sabia que ia ser um confronto muito difícil, mas a partir de um expulso, na primeira etapa, o Goiás conseguir ficar com 1 a menos, jogo 0-0, tomar um gol com 1 a menos, depois ter outro jogador expulso da equipe adversária, não conseguir nem sequer empatar a partida. Atuação covarde, mais uma, medrosa do time do Goiás fora de casa. Tem time, trouxe bons reforços, é um dos favoritos aí para subir, mas se o time for um saco de pancada fora de casa, não adianta muita coisa, né? Se pontuar tão bem assim em casa, esses pontos fora de casa fazem muita diferença dentro da competição, até porque são 57 pontos em casa, 57 pontos em disputa fora. Se você ganhar todas as partidas em casa, 57 pontos, não chega, não sobe também. Então, precisa das suas vitórias fora de casa, são fundamentais. Eu acho que ontem era uma oportunidade de ouro do Goiás tirar pontos de um adversário direto na tabela, mas não deixou o Mirassol embolar mais ainda a parte de cima da classificação. Então, acho que o Goiás sabe disso, o Zanetti sabe disso, o time sabe disso, que fora de casa precisa ser menos medroso, porque as atuações do Goiás fora de casa aqui, todas medrosas, com exceção do jogo do Brusque, eu acho. O Zanardi, que foi o único treinador que conseguiu ganhar do Mirassol em casa nessa temporada, né? Mas ainda quando treinava o São Bernardo, do Campeonato Paulista. Como o Gabriel disse, foi uma atuação medrosa do Goiás, mas a gente tem que ressaltar também essa campanha em casa do Mirassol. O Mirassol, um trabalho consistente aí de quase uma década, né? Galgando lá desde a 2ª divisão do futebol paulista, que é a 4ª divisão, até a chegar na Série B, com chances reais e grandes até de chegar à 1ª divisão. De uma cidade muito pequena, ali próxima a São José do Rio Preto, no norte paulista, não tem grande quantidade de habitantes e tem mostrado uma força num trabalho bem feito, né? Inclusive, é até engraçado, o presidente do clube é o prefeito da cidade, então tem bastante verba pública indo pro Mirassol, que com venda de jogadores aí, conseguiu, junto também do patrocínio público, um CT de grande excelência, tem um estádio municipal lá, o José Campos Maia,
muito, muito bem acertadinho, muito bonito o estádio, apesar de simples, e vai colhendo frutos, né? A gente sabe que hoje no futebol brasileiro a gente não adianta só ter torcida, é o que a gente vê com times como Paraná, Santa Cruz, aí a míngua, precisa ter gestão e o Mirassol está provando que uma gestão bem feita, mesmo para uma cidade pequena, consegue ganhar grandes resultados e é um dos grandes favoritos a subir para a Série A esse ano. O Goiás tem só 2 vitórias nessa Série B. Só que essas 2 vitórias foram nos últimos 3 jogos, né? Contra o Avaí e contra o Mirassol, e 2 times que brigam com o Goiás. Qual que é o impacto disso nessa briga na tabela mesmo? Uai, Wegler, eu acredito que essas derrotas pesam muito. Quando você se enfrenta um Avaí, você enfrenta um Mirassol, que são 2 equipes que vai brigar até o final com o Goiás por essa vaga na Série A, acredito que pesa muito, realmente. É confronto direto. Todo confronto direto, o Goiás tem que vencer, mesmo jogando fora de seus domínios. Acredito que tem toda a dificuldade, principalmente no jogo contra a Avaí. A gente vê um gramado muito ruim devido às chuvas lá em Santa Catarina. Então, assim, e jogar na ressacada contra a Avaí, a gente sabe que há muito tempo é um terror para alguns times. Até times mais fortes, tecnicamente, sofrem muito lá na ressacada. E diante do Mirassol, como o Bolsonaro contou, que é um trabalho sólido. Mas o Goiás não pode deixar de ganhar esses pontos, tentar, quem sabe, o empate. Diante do Mirassol, jogou 25 minutos aí com 2 jogadores, poderia sim ter buscado empate, tem qualidade para isso. Então, assim, eu acredito que o Goiás tem que melhorar muito nesse confronto direto, assim como na Serrinha, por exemplo, venceu o Sport. Eu acredito que com muita facilidade, até apesar de que foi um jogo bem equilibrado, o Goiás demonstrou muita tranquilidade no jogo. Então o Goiás tem que fazer seu papel, tanto fora quanto dentro de casa. Eu acredito que para subir, ganhar confronto direto vai ser fundamental para isso. E falando de Série B ainda, Gabriel, o Santos, mais uma derrota, a 3ª derrota seguida do time que era considerado o favorito para ganhar o título e nesse momento não se encontra nem no G4. Cara, o Adson Batista tem uma fala dele numa entrevista que ele fala que a Série B, eu concordo com ele, não adianta de nada você jogar a Série B só tendo técnica. É um campeonato completamente diferente da primeira divisão. E se você for lá jogar, dando passinho, driblinho, tática bonita, não sei o quê, não dá certo na Série B. Você tem que ter uma disputa física dentro de campo muito maior do que na Série A. A briga por espaço é muito mais acirrada dentro de campo na Série B. Essa questão da qualidade é muito compensada pela vontade dos caras ali, pelo esforço dos times. Os times são muito equilibrados. Então, esse negócio de o time do Santos ser superior, e é superior aos demais, não está fazendo tanta diferença. A gente viu time grande cair, Cruzeiro, principalmente Cruzeiro, Vasco, que não vão para a Série B e amassam todo mundo. Não acontece isso com o time grande. Acho que a torcida do Santos criou essa ilusão para ela. Fez uma baita campanha no Campeonato Paulista. Talvez se não fosse ali aquele pênalti polêmico no Hendrick, teria saído talvez campeão. Fez uma baita campanha no Campeonato Paulista, beleza, ok. Mas na Série B, o time que ia ganhar invicto, né, atropelar todo mundo, não está conseguindo jogar. Perdeu jogos importantes, perdeu confrontos diretos, perdeu o confronto contra a lanterna da competição. E mostra para a torcida, para o time também, que a Série B, cara, é completamente diferente, é outro campeonato em relação à Série A. Então, acho que é um choque, né? Nunca tinha vivido essa situação de ser rebaixado para a segunda divisão. E aí, quando cai a ficha ali que é um outro campeonato, tem que correr muito mais, tem que se doar muito mais. Só a técnica na Série B não resolve nada. A gente está vendo essa prova aí com a equipe do Santos, que tem uma equipe muito superior às outras, mas não está conseguindo desempenhar isso. A gente não imaginaria, antes do campeonato começar, 4 equipes estariam à frente do Santos nesse momento, né? Então, repensar, mas eu creio que ao longo da competição o Santos retoma aí o seu lugar. Mas é isso, não pode cair achando que já vai subir, não. Nunca acontece isso, nunca é fácil. Talvez na década passada fosse mais fácil. Eu lembro que o Atlético Mineiro, quando caiu, subiu mais fácil. O Corinthians, quando caiu, subiu com sua tranquilidade, mas o Inter não subiu fácil, o Botafogo não subiu fácil quando caiu. O Grêmio passou um pouco de aperto, eu lembro da Série B quando caiu também. Então não é uma competição fácil, é uma competição completamente difícil. O Santos vai ter que se adaptar aí. Além dessa questão que o Gabriel falou, da técnica, da vontade,
tem a questão da logística da Série B, que é muito diferente, né, Bolzan? Principalmente para um time que está acostumado a jogar a Série A. Quando chega na Série B, a gente teve reclamação do Wesley Patati por ter andado de ônibus até Novo Horizonte, para jogar contra o Novo Horizontino. Essa questão foi multado. Como que você enxerga essa parte da logística da Série B, se ela é realmente cruel com os times? Na verdade, Wegley, a reclamação do Wesley Patati vai por causa do deslocamento da equipe do Santos de Londrina, onde enfrentou o Botafogo, até, se eu não me engano, Botucatu, até Catanduva, onde ficaria para enfrentar o Novo Horizontino. Parece que é algo assim. Mas aí você entra em 2 pontos convergentes. Primeiro, o Wesley Patati, pelo amor de Deus, né? São 6 horas de ônibus, mas tá pensando que é quem, né? Cara, o ônibus do Santos super confortável. Tem gente aí que anda 2 horas dentro da cidade para ir para voltar em ônibus em pé. Então, vamos dar uma maneirada aí, vamos calçar a sandália da humildade. E tem um outro ponto a favor dele contra o Santos, que só teve esse problema porque o Santos resolveu levar um jogo para Londrina. Não quis jogar em casa, quis vender o mando por R$600 mil, se eu não me engano, a um grupo de empresários, levou para Londrina e criou-se esse problema. A gente sabe que o Santos está com um calendário um pouco mais enxuto, só tem a Série B, e por isso se deu ao luxo de fazer isso, mas é uma competição que eu, como o Gabriel disse, eu vejo o Santos não respeitando tanto, achando que vai passar liso. Já diria o Carlos Alberto, vamos falar de nível técnico, na Série B se trazer o Real Madrid até ele pena, e é o que o Santos está vivendo, então precisa, pelo lado do Wesley Patati, mais humildade, ir no sapatinho, jogar a Série B, pegar o ônibus que tiver que pegar, e para o Santos não fazer essas estripulias de vender mando, que eu já acho uma coisa boba, e causou esse problema aí de ter que andar 6 horas de ônibus, que, querendo ou não, também cansa o jogador, sim. A Série B tem indicativos que vai ser tão competitiva quanto o ano passado, né? Com vários times chegando no final para brigar para subir. Wegler, mais uma vez, a Série B mostra um nível de disputa muito grande. A gente tem diversos elencos, até me surpreendo também com a situação de alguns paulistas. Futebol paulista, que é um futebol muito qualificado, eu esperava uma melhor postura aí de, sei lá, Botafogo, Ituano, Guarani. A gente não tem visto isso, mas em contrapartida a gente tem alguns centros evoluindo muito. A gente tem aí Santa Catarina, o Criciúma, subiu na temporada passada, agora tem o Avaí aí brigando novamente. Falando de São Paulo, tem o próprio Mirassol, o Sport vem muito bem, o Santos, é lógico que é favorito, acredito que ninguém questiona isso, mesmo com as 3 derrotas. O Santos é o melhor elenco da Série B, eu diria que até tem uma obrigação de subir. E eu não me arrisco a dizer que o Santos até tem a obrigação de ser campeão. Um time da estrutura do Santos, do tamanho do Santos, não pode chegar na Série B e subir como vice-campeão, como aconteceu com o Internacional, como aconteceu com o Grêmio, até com o próprio Vasco recentemente. Eu acredito que o Santos tem que ter elenco, mas é uma Série B equilibrada. A gente tem também os 2 goianos brigando lá em cima. O Vila, que acabou dando uma patinada ali, mas voltou ao topo da tabela. Então, assim, tem tudo para, quem sabe, ser mais uma Série B emocionante, com tudo sendo decidido aí, quem sabe, na última rodada. E agora vamos falar um pouco de Brasileirão de Série C. Gabriel, mais um empate da Presidência e fica 6 jogos sem vencer. Mas é um empate fora de casa contra um time que está em 4º lugar na tabela. Apesar de não ser uma vitória, é um ponto muito importante para a Cidinha. Sim, eu não acho que foi tropeço da Aparecidense. Se a gente for pegar o contexto como um todo, né, 6 jogos sem vencer, ali brigando na zona de rebaixamento. Você olha para os times que estão atrás da Aparecidense, tem alguns times que têm menos jogos, então há a chance ainda de ser ultrapassado. Então, mas especificamente esse resultado contra a Ferroviária eu não achei ruim. É um time que montou um time forte para a Série C, está ali no bolo de cima da competição, 4ª colocação.
time muito difícil de ser batido. A Aparecidense foi lá e arrancou um ponto. Podia ter vencido, ter chance para vencer a partida. Acho que a evolução da Aparecidense não pode ser tão gradativa assim. É um campeonato muito curto em relação aos outros, né? São apenas 19 jogos. Correr esse risco de cair é muito perigoso, porque para voltar de uma Série D para uma Série C é muito difícil, é uma escalada muito complicada, é também outra competição, outra coisa. A renda diminui porque não é tanto patrocínio em comparação a uma Série C. É uma quantidade, é um campeonato que você faz muita viagem longa, né? A CBF até deu uma ajudada nessa logística, porque nesse ano colocou os times de regiões próximas para jogar entre si, né? Mas nas outras fases a gente não sabe como é que isso vai ser. Então, para a Aparecidense correr esse risco desnecessário de cair para uma terceira divisão, não pode, com a história que tem, com o nome que tem, sempre briga aí nas cabeças aí, semifinal de campeonato goiano. Então, não achei ruim o resultado, bom resultado para mim. Acho que se fosse um contexto melhor, a Aparecidense mais bem colocada, seria um excelente resultado, mas pelo contexto precisava, né? Tinha urgência de ganhar. Enfim, a gente espera uma melhora da equipe, né? Mas, igual eu falei, eu vejo esse tempo todo para a equipe evoluir, para ter essa evolução lenta, gradativamente lenta, porque é um campeonato curto. Então, daqui a algumas rodadas, mantendo a situação que está, a Aparecidense já não vai ter chance de classificação entre os 8, né? Lembra que são 8 que classificam para a próxima fase. Então, mais um tropeço não, né? Mais um jogo sem vencer, tropeço não foi. E é isso, não dá para ficar esperando também melhorar lá, não, daqui 5 jogos melhora, já está na reta final da competição, aí vira aquele bololô. Ontem o Sampaio Corrêa estava numa draga imensa, ganhou do Caxias, embolou mais ainda essa disputa aí na parte de baixo da tabela, então é ficar esperto, porque os jogos são muito complicados. O Gabriel falou da vitória do Sampaio Corrêa, que foi o único time que a Aparecidense conseguiu vencer, né, na estreia do Brasileirão Série D. Desde lá, soma 3 empates, 3 derrotas. Tá na hora da Aparecidense acordar no campeonato da Série D. A gente tem um pouco de dificuldade de saber quem é a Aparecidense no estilo de jogo. Pegando um paralelo aqui que fica até mais claro para a gente que está mais inserido no Campeonato Goiano, a Aparecidense é a do primeiro jogo da Semis contra o Vila Nova, que ganhou de 2-0 jogando muito bem, ou é o time da volta que tomou 3-0 no Oba. Então, a equipe do Lúcio Flávio tem esse problema. Tem jogo que joga muito e tem jogo que não joga nada. A gente não sabe qual é a cara dessa Aparecidense. Então, e precisa tomar muito cuidado na tabela, porque abaixo dela tem 2 times, que é o São José e o Caxias, que tem 5 jogos. A Aparecidense tem 7, que foram equipes afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul, ainda tem jogos por fazer, então, moralmente, a Aparecidense está na zona de rebaixamento. Mas não seria a primeira vez também, chegando agora quase perto da metade do campeonato da Série C, que a Aparecidense começa a ganhar corpo do meio, dá uma arrancada e vai parar no mata-mata. Foi assim nos últimos 2 anos e a gente espera que seja assim, até porque a diretoria confia no trabalho do Lúcio Flávio. Praticamente metade dos treinadores que começaram a Série C já foram demitidos, dos 20, foram 9 demissões, e o Lúcio Flávio está mantendo um cargo porque a diretoria entende que ele pode tirar mais da equipe. Agora com a chegada do Igor Torres voltando do Vila Nova, pode ser que que a Aparecidense volte a conquistar pontos, volte a vencer, e o jogo de sábado contra o Tombense aqui no Aníbal é imprescindível por isso. Luan, a gente tem ao contrário da Aparecidense, né, que não vence há 6 jogos, a gente tem o Botafogo da Paraíba invicto nesse campeonato. É um excelente trabalho do time paraibano. Wegley, inclusive, para mim é uma grata surpresa. Não esperava o Botafogo da Paraíba tão bem assim na Série C. Quando o Atlético começou muito bem, ganhando todos os jogos, e foi jogar diante do Botafogo, eu particularmente não tinha acompanhado o Botafogo ainda. Me surpreendi bastante, um resultado muito convincente diante do Atlético. E, inclusive, que tem jogador que atuou no futebol goiano.
A gente tem o Edmundo, que inclusive hoje eu recebi a informação que estava sendo especulado do Santos, mas por uma regra, onde ele atuou aí a Copa do Brasil pelo 13 e agora joga a Série C pelo Botafogo da Paraíba, ele não poderia chegar no Santos de imediato, porque ele não pode atuar por 3 times em competições nacionais no mesmo ano. E o Edmundo, que passou aqui no futebol goiano, jogou no Goiatuba, muito bem, inclusive, jogou no próprio Goianésia, jogou um período aí no Goianésia, e é um ótimo jogador que vem se destacando, inclusive chegou a ser capitão do Botafogo da Paraíba. Então, para mim, é uma grata surpresa. Eu não esperava realmente que o Botafogo da Paraíba fosse fazer uma ótima campanha. Se manter essa regularidade aí, com certeza vai subir para a Série B, e é bacana ver o futebol nordestino evoluindo dessa forma. E um grande centro que talvez a gente não esperava tão cedo na Série B, a gente pode ter, quem sabe, um time paraibano aí na Série B. E só para complementar, hoje chegou uma proposta de 300 milhões de reais por 15 anos pela SAF do Botafogo da Paraíba, parece que está andando bem lá a proposta. Não se diz quem que comprará a SAF, mas existe a proposta, o clube já confirmou nesses termos, e até o final da semana já deve ser votado, que vai ser um treta engraçado, né? Porque o Botafogo do Rio virou SAF, o Botafogo de Ribeirão já é SAF já faz um tempo, e agora o da Paraíba, que era o que estava faltando, muito próximo de virar SAF também. É o multiverso do Botafogo, né? E, Bozan, voltando a falar da presidência, o Camaleão volta a jogar em casa depois de 3 rodadas contra o Tombense no sábado. Quais são as expectativas para essa partida? O Tombense, que está acima da Aparecidense, o Tombense tem 11 pontos, está na 9ª colocação, beliscando ali quase o G8, né? Que vai para a próxima fase. É mais um time que tem grande aporte financeiro de empresários, né? Eu não me lembro, é um empresário de futebol que é um dos donos do Tombense. Passou alguns jogadores aí, o próprio Fernandão, ano passado, jogou pela Série B no time lá de Tombos, que saiu do Vila Nova agora rumo a Chapecoense. Então é um time que não é fácil, mas que parece ser um dos adversários perfeitos para a Aparecidense voltar a ganhar, né? Não é uma equipe tão forte, já está aí há 3 jogos sem vencer, 2 empates e 1 derrota. Então a Cidinha pode sim conquistar os 3 pontos. É a expectativa. Tomara que o Lúcio Flávio consiga fazer a equipe jogar o que jogou contra o Vila lá no Aníbal, jogou contra o Atlético, jogou contra o Goiás, que foram os grandes jogos da Aparecidense na temporada. E agora, falando de Série D, Gabriel, uma derrota do Anápolis para o União Rondonópolis por 1-0 fora de casa. E o Anápolis, nesse momento, deixa de ser o líder do seu grupo no Campeonato Série D, né? Deixa de ser líder, a Brasiliense abriu aí diferença na liderança do grupo, né? Um grupo complicado, né? Equilibrado, né? O Rondonópolis, apesar dos pesares, cara, fazia uma ótima temporada. Eu lembro que quando foi enfrentar o Atlético pela Copa do Brasil, estava invicto ainda na temporada. As 2 primeiras derrotas do União Rondonópolis foi para Atlético e Goiás, então fez um campeonato mato-grossense muito bom, perdeu o título para o Cuiabá, que aí está numa prateleira totalmente acima, mas é uma boa equipe, né? Começou a Série D mal, mas aos poucos conseguiu se reestruturar. A equipe do Anápolis, para mim, que faz bons campeonatos goianos, e quando chega na Série D, foi a mesma coisa do ano passado, tem hora que para de jogar, começa muito bem, ano passado foi assim, teve lesões também ano passado, né? Chega numa parte do campeonato que a equipe para de jogar, perdeu o treinador, né? Teve aquela situação que vocês se recordam, da Brasiliense jogando, o técnico foi demitido no intervalo, vocês lembram disso? Esses dias para trás, aí o médico comandou a equipe da Brasiliense, quem se lascou nessa aí foi o Anápolis, que o Brasiliense foi lá e tirou o técnico do Anápolis, tirou o Luiz Carlos Wink, que é um ótimo treinador. Então, perder um técnico assim para um adversário direto é até meio previsível que esse tipo de coisa vai acontecer. Hoje a Brasiliense aí voltou a jogar bem, nos últimos jogos vence, está na liderança do grupo de forma isolada, então uma perda bastante
lamentada para a equipe do Anápolis, né? Perder um treinador desse cacife para uma competição muito difícil de repor. O treinador, a gente conhece o Carlos Vinck, né? Então, perder ele para o Brasiliense ali, para mim, foi vai dar ruim isso aí. Mas espero que se classifique na próxima fase, consiga sucesso. O Gabriel falou da Brasiliense, perdão. Desde o último programa teve 2 rodadas e, assim como na divisão de acesso, a Série D também tem os turnos espelhados, né? E 2 vitórias do Brasiliense sobre o Iporá. 1-0 na primeira partida e agora 3-1. O Iporá, que foi mal no Goianão, estava indo bem no Brasileirão e perde 2 seguidas. Perde 2 seguidas. Lamenta mais esse segundo jogo, né? Por perder no Ferreirão, 3-1 para o Brasiliense. Ainda assim, eu acredito que é uma derrota meio que esperada, porque o Brasiliense a gente sabe que tem a maior folha aí do grupo na Série D. Gasta alguns rios de dinheiro, até hoje a gente não sabe como não conseguiu subir para C. Todo ano a mesma história, chega lá na frente pipoca. Mas com o Luiz Carlos Vinck, a equipe do Brasiliense voltou a jogar bem e o Iporá vai se mantendo aí entre os quatro que vão para o mata-mata, contrariando todas as prerrogativas, né? Que foi o péssimo campeonato goiano que fez. Então são derrotas que acendem ali um alerta. Lógico, são 2 seguidas num campeonato que é muito curto, mas que dá para dizer que estava ali no planejamento do Iporá, que continua na 3ª posição, agora num grupo totalmente embolado. E falando nos 4 que se classificam, o Craque saiu desse grupo, teve 2 empates e o técnico Paulo Massaro é demitido, chegou para disputar o Brasileirão Série D e na 8ª rodada já é demitido. O Eigler, inclusive o craque, se você olhar assim, os comentários no perfil do craque, a torcida já pedia a cabeça do Massaro há muito tempo. Inclusive, eu particularmente, pelo pouco que eu conheço, eu acho um bom treinador, mas que não engrenou no craque. O craque que aí até chegou a ocupar essa zona de classificação, mas foi, no geral, um trabalho bem abaixo do que a gente esperava. Teve um episódio também onde o prefeito da cidade soltou os cachorros diante do acontecimento aí, dos 2 empates diante do Real Brasília, que ainda não venceu na Série B. É um adversário que tinha sido, se eu não me engano, tinha perdido todas as partidas, salvo engano, mas assim, tinha perdido todas as partidas da Série D, conquistou 2 pontos justamente diante do Craque. Acho que você não pode, um time que quer brigar aí para subir, quem sabe, quer brigar pela classificação, não pode perder esse tipo de ponto. Então, assim, eu acho justa também a demissão. Acho que a Série D, sendo um campeonato da forma que você não pode deixar perder esses pontos. E se o trabalho não vinha sendo convincente para a diretoria, não vinha sendo convincente, ele não conseguia fazer o bom elenco do Craque, que particularmente eu gosto muito de jogar, acredito que é uma demissão justa. Vamos ver como o Craque vai reagir diante disso, diante dessa briga externa também. Teve a situação lá no Genervino, um episódio à parte, onde uma das estruturas do estádio acabou cedendo a caixa d'água, mas eu acho que isso aí, apesar de ser algo estrutural, é algo que também pode impactar. Não sei como é que anda a estrutura lá da Arena Rifertil, mas vamos ver aí como o Craque vai se portar diante disso tudo e, quem sabe, pode voltar ao grupo de classificação em breve. O Bolzan, e o Craque está em 5º lugar, mas com o 3º critério de desempate, né? Tem os mesmos 11 pontos do União Rondonópolis, a mesma quantidade de vitórias, 2 para cada. Aí vai para o saldo de gols, segundo o critério de desempate, mesmo saldo de gol, 1 para cada. E no Gols Pro, a quantidade de gols marcado, que é o 3º critério de desempate, aí tem 1 a menos. Situação um pouco inusitada, né? Empatando tudo aí. E o fato é que o Craque fez poucos gols, né? Só fez mais gols que o Real Brasília, que foi a equipe que conseguiu tirar pontos aí do Craque quando ninguém esperava. E ao mesmo tempo que o Capital, que é outra equipe que ficou também um pouco mais para trás na briga do grupo. Então eu acredito realmente que o grande problema no Craque é a pressão. Vem pressão de torcida, vem pressão da prefeitura, vem pressão de todos os lados. A gente sabe que é uma equipe vencedora, acostumada
a brigar no Goianão lá em cima. Já foi vice-campeão da Série D. Na época, se não me engano, perdeu a final para o Sampaio Corrêa, ficou 2 anos na C e depois voltou. Então, é uma equipe que precisa dar alguma resposta à torcida, que está sempre lá no Genervino, na Arena Rifértil, mostrando empenho. Então, foram 2 jogos que era para ter vencido. O Real Brasília não tinha nenhum ponto, o craque doou 2, e que poderia ter jogado ele lá próximo do Brasiliense, inclusive ter melhorado o saldo de gols da equipe. Não jogou bem, e como o Luan disse, bem justa a demissão do Massaro. Precisa melhorar até para aliviar essa pressão, mas eu acredito ainda assim que o craque deve sim ir para o mata-mata, ficando entre os 4 aí do grupo A5. Gabriel, vamos falar de divisão de acesso do Goianão agora. Anapolina e Centro-Oeste, que a gente falou que seria um jogo interessante, uma briga direta pela liderança, empataram e voltam a se enfrentar na próxima rodada. Pois é, se mantendo aí no equilíbrio que a gente tanto falou na semana passada, né, dessa divisão de acesso, 2 equipes candidatas para subir, né, o Centro-Oeste em busca de um sonho, né, equipe nova, equipe que estreou no futebol profissional em 2022, está só na sua 3ª temporada, subiu da Série C para a Série B, ano passado bateu na trave, e a Anapolina, que é tradicional, né, não precisa nem falar, pretende voltar e reencontrar esse caminho, tem uma torcida muito grande em Anápolis, tem um reconhecimento muito grande dentro do estado pelo que já foi, então a gente torce para que um dia a Anapolina consiga recuperar, né, esse sucesso, essa história que ela tem, e aí em Umas e Trindade vence, embola mais ainda essa disputa, né, a diferença curta de pontos entre as equipes na tabela. Cara, essa divisão de acesso, a gente teve no ano passado o Goiatuba que disparou, classificou com antecedência, mas nessa, na minha opinião, vai ser um campeonato que as 2 posições vão ser decididas ali na penúltima e última rodada. Campeonato extremamente equilibrado, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo da tabela. O Grêmio Anápolis também ganhou, bateu a CEV, embolou tudo na parte de baixo. Campeonato extremamente equilibrado, e até bom isso, né? Você não vê sacos de pancada, né? E isso eu acho que mostra um pouco da força que esses times estão tentando ter para montar elencos qualificados, para tentar subir. A gente sabe que o Campeonato Goiano, o Santa Helena, em 2010, foi vice-campeão goiano na elite, perdendo para o Atlético Goianiense, e hoje está na 2ª divisão, estava na 3ª, subiu para a 2ª. A gente sabe que esses times goianos, cara, é um vai e vem tremendo. O Jaraguá aqui na elite, 3 temporadas atrás, ganhou jogos contra os grandes e hoje nem a Série C vai disputar. Então, quanto melhor você qualifica a sua equipe, mais você tem um planejamento melhor. Acho que é importante. É muito volátil o Campeonato Goiano. Cara, as equipes hoje estão ali na disputa. Um descuido, um vacilo, uma queda acaba com a equipe, e são anos para voltar ao cenário depois. Então é isso. Um campeonato extremamente equilibrado, que para mim vai ser decidido aí última, penúltima rodada. Muito diferente do campeonato ano passado, que teve uma vaga decidida na última rodada, um confronto direto entre Jataiense e Centro-Oeste. Mas para mim, esse ano, as 2 vagas vão ser decididas ali bem no finalzinho, que eu não vejo nenhuma equipe assim superior às outras, não. Bom, o Gabriel falou de campeonato equilibrado. Se a gente for pegar os números, são 7 pontos de diferença entre o primeiro e o último colocado, o Grêmio Anápolis e a Anapolina, né? O Grêmio Anápolis que voltou a vencer. E se a gente considerar entre o primeiro e o quinto, são só 3 pontos. Esse equilíbrio, você diria que está nivelado por cima ou bem abaixo do nível que você esperava? Weigler, primeiro, só pegando um gancho da fala do Gabriel, que a gente percebe é que o quanto é difícil formar time interior. A gente sabe que os times são formados a cada temporada. Não é um elenco que acaba seguindo... Por exemplo, a Aparecidense acabou que manteve seu elenco, porque está disputando a Série C e precisa disso, mas não é que nem os maiores centros. Os elencos são formados a cada temporada. Por isso que a gente vê, por exemplo, o Grêmio Anápolis sendo campeão goiano em 2021, e hoje aí, quem sabe, talvez vai até amargurar na 3ª divisão. O próprio Jaraguá foi semifinalista em 2020, na primeira temporada dele, jogando a 1ª divisão, hoje não vai disputar a 3ª. A respeito desse equilíbrio, eu acho que diz muito mais sobre que realmente não há um time ali totalmente dominante. A gente não vê um grande time ali
superando todas as expectativas, como foi ano passado com o Goiatuba. A gente tem o Centro-Oeste e a Anapolina, talvez para mim sejam os que estejam mais prontos para essa divisão de acesso, mas em nenhum momento algum time tomou a frente assim e disparou. Eu acho que isso, na verdade, ao invés de diminuir a competição, traz uma visibilidade muito maior de divisão de acesso. Eu acho que muito mais interessante você acompanhar um campeonato onde é disputado. É lógico que fica chato se todos os times forem do mesmo nível ali, mas sempre tem um se sobressaindo, e isso é bacana, mas eu acredito que isso, pelo contrário, traz muita visibilidade à divisão de acesso, torna o campeonato mais atrativo e, de certa forma, mostra que o nível do futebol goiano, principalmente do interior, é muito equilibrado. Bolzão, o retorno começando aí, a gente vai ter rodada espelhada, então, mais uma vez, Anapolina e Centro-Oeste se enfrentam. Quais são suas expectativas? A Anapolina, que no primeiro jogo em Nerópolis contra o Centro-Oeste, jogou com um a menos desde os 10 do primeiro tempo. Depois, nos acréscimos do segundo, teve mais um expulso. Então, um empate bastante comemorado ali pelos lados de Anápolis. Tá se formando uma coisa incrível na segunda divisão, que primeiro, os três primeiros estão com a mesma pontuação, né, 13 pontos, e o que acho mais bacana é essa mescla de tradição com esse estilo novo de equipe, né, que é SAF, equipes de empresários, como a gente dizia até pouco tempo atrás, antes de surgir as SAFs, né? Então, Centro-Oeste, SAF, o ABCAT com um grande poderio financeiro vindo de empresários, o Grêmio Anápolis não precisa nem falar, e a Anapolina, em umas Trindade, equipes tradicionais do futebol goiano, brigando aí todas juntas em um nível bastante parecido, que tá deixando bem legal. Sobre o jogo, eu acho que a Anapolina passa a ter um favoritismo, apesar dos dois desfalques por substituição, por jogar em casa. A torcida já diz o mote do time, né? A rubra é chata, e a torcida mais ainda comparece em peso contra o Centro-Oeste. Deve ter essa vantagenzinha, e quem agradece pelo jeito deve ser o Inhumas, que enfrenta o Santa Helena, que ficou um pouco mais para trás, enfrenta jogando em casa e deve conseguir a vitória, né? Bolzão, vamos falar também de terceira divisão do Campeonato Goiano. A FGF fez o conselho técnico, né, na terça-feira, dia 11, e definiu que serão 13 grupos que vão jogar, 13 grupos não, perdão, 13 times que vão jogar a Série C. O grupo A, formado por Oaçu, Rio Verde, Tupi de Jussara e Pires do Rio. O grupo B, com 5 times, vai jogar Mineiros, Bela Vista, Guanabara City, Itaberaí, América de Morrinhos. E o grupo C vai jogar Itumbiara, Rio Verdense, Aparecida e Cerrado. O que a gente pode esperar para a terceira divisão? Muito parecido com o que eu acabei de dizer da segunda, né? Mistura de times tradicionais com equipes novas e com algum aporte financeiro. Pires do Rio tá chegando forte, o pessoal lá em Pires está colocando bastante aporte financeiro. A falta do Jaraguá, né, como o Luan já comentou, que fará falta, porque é uma equipe, pelas contas do Jaraguá, é a equipe mais antiga do futebol goiano. Tem o Itumbiara, campeão em 2008, o Guanabara City, aqui do meu bairro, que também tem um trabalho interessante na captação de jovens atletas, foi até as semifinais do Sub-20. Parece ser uma competição bastante disputada, assim como está sendo a divisão de acesso. Eu acho até que, como está crescendo a terceira divisão, que antigamente a gente não conseguia ver 4 times na terceira divisão, hoje já está com 13, com a chegada desses clubes empresas novos, pode ser até que seja interessante para a partir da próxima temporada a divisão de acesso passar até 10 times, né? Cair 2 essa temporada e subir 4 lá da terceira divisão, que eu acho que o nível ainda vai continuar bastante bom e vai satisfazer bastante aí o calendário no futebol goiano, principalmente nesse segundo semestre. Vamos lá. A gente teve o Jaraguá, que vocês já falaram, né, que não vai
participar da terceira divisão em Goianésia virou festa, né? E também a volta do América de Morrinhos, que há muito tempo não jogava nenhum campeonato. O Igler, eu particularmente como um cara que foi criado no Vale do São Patrício, região que aí envolve as duas cidades, tanto Goiânia quanto Jaraguá, sim, falando na perspectiva mais jornalística, eu não esperava realmente o Jaraguá que não fosse disputar. Foi um time que teve uma ascensão meteórica, do nada apareceu na primeira divisão, até ganhou do Atlético Goianiense, fez ótimas partidas. Inclusive, foi um campeonato bem interessante. A gente teve as duas equipes aí do Vale do São Patrício sendo semifinalistas, desbancando o Vila Nova, inclusive. O Jaraguá acabou eliminando o Vila Nova das quartas finais. Eu particularmente não esperava. Agora, a respeito da terceira divisão, eu acho que é um campeonato interessante. Tem ótimas equipes aí. Eu destaco aqui também o Mineiros. É uma equipe que, na década aí de 10, chegou a jogar bastante o Goianão e acabou tendo uma queda aí há alguns anos, tenta aí, quem sabe, esse acesso à segunda divisão, mas acabou esbarrando. É uma equipe que tem um projeto bacana, tem uma torcida apaixonada. Eu, particularmente, já vi alguns jogos do Mineiros. Até cheguei a visitar Mineiros uma vez para ver um jogo do Mineiros. Acho bem interessante a torcida do Mineiros. É uma torcida que apoia mesmo, que abraça a causa. Mas é um time que não tem conseguido resultado, né? Não tem conseguido esse acesso, tão sonhado acesso. Quem sabe nessa temporada não possa vir. Tem o Uruaçu também, que tem feito boas campanhas. Se eu não me engano, na temporada em que Centro-Oeste e Santa Helena fizeram a final, o Uruaçu quase subiu, chegou a ser semifinalista. Então, assim, é uma terceira divisão que, como o Bolzão falou, tem esses clubes status, tem clubes mais tradicionais. Então, há esse equilíbrio. Há esse equilíbrio bastante. Queria mesmo que o Jaraguá participasse. Eu acho que seria bacana. Seria mais um elenco, 14 times na terceira divisão. Seria sensacional. E para um time que foi semifinalista recentemente, eu acho que é bacana ter participado desse campeonato, mas acabou que, por motivos aí financeiros, essa participação não foi possível. Então, assim, a gente espera uma grande terceira divisão e quem sabe aí não podemos ter alguma surpresa ou algo do tipo aí que com certeza vai ser um grande campeonato. E agora a gente vai falar também da base goiana, que é o futuro do esporte goiano, né? E, Gabriel, a gente teve bastante sinais nessa semana. Você pode trazer um pouco para a gente de como aconteceu elas? Bom, muitas surpresas, né? Gratas surpresas dentro das competições. Na primeira divisão do Campeonato Goiano Sub-20, Goiás e Atlético Goianiense vazaram antes do esperado, foram eliminados antes do previsto. Inclusive, o Cássio, que treinador super vitorioso pelo Trindade, pelo Vila Nova, assumiu o Atlético Goianiense Sub-20 nessa temporada e já foi mandado embora, né? Teve uma campanha ruim no Campeonato Brasileiro e também no Goianão, mas é um excelente treinador, vitorioso onde passou. E a gente sabe que nas categorias de base, o Trindade é muito forte, sempre chega, sempre briga, principalmente nos últimos anos, né? Voltou a disputar a Copinha depois de algumas temporadas no ano passado, até venceu, estreou com vitória, mas não conseguiu se classificar. Enfrentou o Vila Nova hoje, abriu o placar, cara, num golaço, logo no comecinho do jogo, 6 minutos de jogo, abriu o placar, teve algumas chances para ampliar, acabou sofrendo um empate no segundo tempo, então 1-1, jogo de volta na terça-feira da semana que vem, Vila Nova e Trindade. No Sub-17, uma surpresa muito grande, que é o Império de Pires do Rio, equipe que fez uma excelente campanha na competição, está na final diante do Atlético Goianiense. Hoje também deu certo mole, né? A gente sabe da dificuldade que é, mas abriu 2-0 em cima do Atlético na final do Campeonato Goiano Sub-17, tomou empate, os 2 gols no segundo tempo, né? Tem um moleque lá do Império, tal de Filipinho, tá destruindo, mete gol todo jogo, 14 gols na temporada, tem futuro, olho nesse moleque aí. Enfim, abriu 2-0, deixou o Atlético Goianiense empatar, jogo de volta vai ser decidido com o mando de campo da equipe do Atlético Goianiense. Pela segunda divisão do Campeonato Goiano Sub-17, o Royal venceu a Jataiense que era a favorita, tanto para subir como pelo título, né? O projeto Raposinha é um projeto bacana, né? Que cuida bem de seus atletas, dá oportunidade para a molecada.
montou uma boa equipe, conseguiu acesso, né? Royal e Jataiense estão garantidas na elite do Campeonato Goiano Sub-17 na temporada que vem. O jogo foi decidido num detalhe, Royal campeão, e no Sub-15 da segunda divisão, o Independente de Rio Verde atropelou o Cerrado, né? O Cerrado tinha vantagem, venceu por 2-1 dentro de casa, hoje com o mando de campo, né? Lá no Mozart de Veloso, o Independente Rio Verde reverteu a vantagem, né? De 2-1, venceu por 3-0, um 4-2 aí no agregado, lembrando também que as duas equipes estão garantidas na elite do campeonato no ano que vem. Esse campeonato goiano sub-15 que algumas equipes despontaram muito ali na disputa da fase de grupos, né? Eram 3 grupos. O Uruaçu mandou muito bem, era um dos candidatos para subir. E aí acabou que no decorrer da competição, Cerrado e Independente Rio Verde foram passando, meio aos trancos e barrancos, mas foram passando e conquistaram acesso, decidiram o título e o título acabou ficando com a equipe do Independente Rio Verde. No Campeonato Goiano Sub-13, Goiás e Vila disputam a final, e no Campeonato Goiano Sub-15 da primeira divisão, amanhã também, Goiás e Vila Nova disputam a primeira divisão. Então, eu acho interessante que nessa temporada, especificamente, os times do interior, os times menores, fizeram bonito, cara. Eliminaram, bateram de frente com as equipes grandes do Campeonato Goiano. Guanabara tirou o Atlético num jogo que a equipe reclamou muito antes do jogo, os familiares reclamaram muito, os jogadores reclamaram muito, porque o Atlético não deixou ninguém acompanhar a partida de volta, né? Repetiu isso depois. Então, já tinha feito isso, aliás, na competição antes, a equipe do Atlético, alegando reformas e que não tinha condição de receber, mas foi um bafafá imenso nas redes sociais, 2 dias antes dos jogos, a família muito revoltada, os jogadores muito revoltados, não sei se isso deu uma força a mais, a equipe foi lá e dentro da casa do Atlético, eliminou o Atlético, então baita campanha da equipe, acabou caindo diante do Trindade, mas fez uma bela campanha, o Trindade sempre vem muito forte, o Vila no Sub-20 nos últimos anos também sempre muito forte, para mim, nesse ano a grande surpresa aí que eu coloco dentro das categorias de base do futebol goiano é o Império sendo finalista da competição. Hoje abriu um 2-0 que podia ter tentado segurar, mas a gente sabe que a equipe do Atlético também, desde as primeiras categorias, muito qualificada. Então é isso aí, bastante surpresa nas categorias de base do futebol goiano nessa temporada, Wigler. E vai começar no segundo semestre, tem mais, né? Se repetem as competições, times diferentes, né? Mas as categorias se mantêm. Só que em vez de Campeonato Goiano é Copa Goiás, e no Sub-17 é a famosa Taça Mané Garrincha. Só para chamar a atenção para o projeto do Royal, que é a parte interessante, que é de Lusiânia, né? Geralmente as equipes do entorno jogam lá no DF. E tá fazendo um trabalho bonito aí no futebol aqui de Goiás mesmo. Parabéns aí para a galera do Royal. Sim, acho que até no Sub-20, eu vou até confirmar isso aqui, cara. No Sub-20, essa temporada, o Royal chegou a ganhar do Vila, que está na final da competição. Então é realmente um projeto bem bacana. E falando de sub-20, a final foi marcada para o Oba, né, na próxima terça-feira, de 18 às 3h30 da tarde. E por hoje é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou no Fora de Eixo. Novamente, peço para vocês curtirem, compartilharem, comentar. É muito importante o comentário, até mesmo o feedback. Nosso programa está em construção, então fiquem à vontade. E mais uma vez, onde a gente pode encontrar vocês, João Pedro Bolzan? No Instagram, JP Bolzan, no Twitter também, JP Bolzan _. Obrigado aí. E só mandar um agradecimento pro meu mano Gabriel Koffs, que me deu a camisa do gigantesco, o cavalo de aço, o Imperatriz do Maranhão. Gabriel Alves, onde as pessoas se encontram? Eu tava tentando reconhecer essa camisa desse cara faz tempo, eu não ia saber nunca. No Instagram, Gabriel, _S, _Alves, _ de novo. E no Twitter, Gabri Eltana, tá? Gabriel Santana misturado, que foi o único jeito que eu consegui montar um álbum. Luan, e você? No Instagram e no TikTok, @LuanHVX, eu tô começando lá
TikTok e no Twitter, Luan Alves, JR_. Eu não tive o problema do Gabriel de ter que mudar muito o nome para poder fazer o arroba, então o Egler Soares em todas as redes sociais, Instagram e Twitter principalmente. E também sigam o Fora de Eixo, a gente tem, já tivemos caixinha de perguntas, né, no Instagram, @Fora de Eixo GO, o Bolzão apareceu essa semana que vem talvez ele volte, talvez seja outro. Teremos conteúdos também no TikTok, um conteúdo bem bacana. Capaz que quando esse vídeo for ao ar já vamos ter esse conteúdo. Você pode dar um spoiler, pausando o que vai ser? Paralelos entre a Grécia e o craque de Catalão, sobretudo sobre 2004. Acho que nem o Luan e o Gabriel não estavam esperando por essa. E no Twitter a gente já também vai ter uma thread lá. Na hora que vocês terminarem de ver esse programa, pode correr lá, que é sobre o gol do Túlio Maravilha na Copa América e também depois ele perdendo o pênalti. É uma história bastante interessante, então vai lá para conhecer essa história. Todas as redes sociais, @Fora de Eixo GO. Então é isso, um abraço e até a próxima.